Oséias capítulo 4. Nós vamos estar lendo apenas o versículo de número 6, mas nós vamos expor todo o capítulo, porque a gente está fazendo uma série de exposições no livro de Oséias. Mas vamos usar como texto base o verso de número 6, que abarca todo o contexto desse nosso texto. E diz assim o versículo de número 6. Vamos ler todos juntos, de forma uníssona. 1, 2, 3. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Querido Deus, toma a tua palavra mais uma vez nas tuas mãos e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos queridos, se você fizer um passeio pela história, você vai perceber que a igreja, ela experimentou diversas situações, contradições, perseguições, sofrimento. A igreja, ela esteve em um tempo avivada, em outro tempo sonolenta. A igreja, ela já foi subjugada pelos homens, também já foi tomada por idolatria, quase morta, reavivada, perseguida, fiel, infiel, fria, quente, apagada ou influente. Se você fizer um passeio pela história, você vai perceber todas essas características na igreja do Senhor. Mas este século que nós estamos vivendo, a igreja, ela traz consigo uma característica que tem sido dominante, e lamentavelmente essa característica não é nada boa, a saber, a apostasia. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de declínio moral, apostasia espiritual, e a igreja tem estado enfraquecida por conta desse contexto. O que isso tem a ver com o nosso texto? Essa rápida introdução é que quando nós olhamos para o contexto do que está aqui acontecendo no capítulo 4, e você que está acompanhando essa série de mensagens já aprendeu aqui todo o contexto de Oséias, eu não vou repetir, mas se você quiser, você pode depois procurar lá no nosso grupo as nossas mensagens que a gente posta por lá também, para você estar situado. Mas o contexto aqui nesse versículo 6, aliás, todo o capítulo 4 do livro de Oséias é um contexto de contenda de Deus com o povo de Israel. Deus agora está contendendo com o seu povo. Deus agora está falando contra Israel através do profeta Oséias. E lá no capítulo 12, quer ver? Vira sua folha um pouquinho. Lá no capítulo 12 de Oséias, no versículo 2, está dizendo o seguinte: o Senhor também com Judá tem contenda,
e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Veja que não somente o reino do norte, Israel, Efraim, chamado Israel ou Efraim, este reino do norte, porque o povo de Deus estava dividido, reino do norte, reino do sul, que era a tribo de Judá. Veja que, não obstante a divisão, os dois povos estavam tendo essa contenda de Deus para com eles, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, né? E nós percebemos que lá em Isaías, no capítulo 1, Deus também vai falar dessa contenda que ele tem com o povo, é o mesmo tempo que eles estão vivendo. E a gente percebe, olhando para essa história, Deus contendendo com esse povo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, ou seja, em um tempo que o povo de Deus estava dividido. Nós percebemos que há uma contenda de Deus na contemporaneidade, neste século, por ocasião da nossa divisão, pelas brechas que nós temos deixado. E quando nós olhamos para o nosso entorno e nós percebemos toda essa frieza da igreja e toda essa apostasia e todo o sofrimento que o mundo está vivendo, nós temos que abrir o nosso coração nesse tempo, compreender, fazer uma leitura correta, com o jornal embaixo de um braço e a Bíblia embaixo do outro, como dizia o teólogo Calbart, para poder interpretar ou fazer uma correta hermenêutica do texto que nós lemos da palavra de Deus. E quando fazemos isso, nós percebemos que nesse tempo o Senhor também está contendendo com a sua igreja, está chamando a sua igreja para ouvir a sua voz, para um concerto, porque Deus está com uma contenda com o seu povo de hoje, assim como o seu povo de antes. E como que eu posso perceber isso aqui? Como que eu vejo essa verdade sendo externada pela boca do profeta? Primeiro, nós vamos ver a transgressão do povo, que está contida aqui nos versos de 1 a 3. Acompanhe comigo agora os versos de 1 a 3 do capítulo 4. Olha o que diz: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. A primeira coisa que Deus está revelando para o profeta aqui é a transgressão do povo. Toda a terra, todos adulteram, todos matam, todos pecam, né? São os adjetivos aí que o Senhor fala através da boca do profeta, que só prevalece o que? Perjurar, mentir, matar e etc. Quando nós olhamos para esses 3 primeiros versos, nós vamos perceber então a transgressão do povo, em primeiro lugar, por ocasião daquilo que está faltando. O que estava faltando aqui? A verdade. Veja o texto: o amor e o conhecimento. Não tem verdade, só há mentira. Não tem amor e nem conhecimento. O conhecimento aqui se refere ao conhecimento de Deus, porque é o conhecimento de Deus que traz o verdadeiro amor. O amor ágape, ensinado
em Jesus Cristo, ensinado na palavra de Deus. Então nós percebemos que o povo, ele transgride de forma que não há mais verdade, está faltando verdade, está faltando amor, está faltando conhecimento. Em segundo lugar, nós percebemos essa transgressão do povo porque prevalece algumas coisas no meio dele, a saber, perjúrios, mentiras, matanças, furtos, adultérios, arrombamentos e homicídios. E é exatamente por conta disso que o Senhor está contendendo com o seu povo, porque prevalece todas essas coisas. E a gente vai ver aqui também que o que procede dessas atitudes do povo de Deus é o sofrimento de toda a terra. Veja que aqui o texto cita os pássaros, as aves do céu, os animais, toda a terra está sendo atingida, como foi quando Adão pecou lá pela primeira vez, né? E a terra ficou dura, as flores nasceram seus espinhos por ocasião do pecado do ser humano. Então, quando o profeta fala essa verdade aqui, nós percebemos que por conta dessa maldade do próprio povo de Deus, porque não há mais verdade, não há amor, não há conhecimento, o que prevalece é o perjúrio, a mentira, a matança, o furto, o adultério, o arrombamento, o homicídio. E com tudo isso vai proceder então o sofrimento em toda a terra. E aí a gente para pensar, tanto sofrimento que nós estamos vivendo, será que a igreja tem sido omissa por ocasião da sua própria maldade? Nós precisamos refletir. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui que Deus contende com este povo por causa da transgressão dos líderes. Vamos ver lá a partir do versículo 4 até o versículo 7. Olha o que dizem estes versos, a partir do 4 até o versículo de número 7. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Veja isso, irmãos, tropeçar de dia, né? É uma coisa esquisita, porque de dia você está vendo tudo. E destruirei a tua mãe aqui no Israel, o povo de Deus, né? E aí nós vamos ver o versículo 6 também, a gente já leu, pula para o versículo 7, que diz: quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Então veja aqui que Deus está contendendo com a liderança, com os chefes, com aqueles que estão em evidência, com aqueles que têm o peso da responsabilidade de caminhar e direcionar o povo de Deus. Então Deus está contendendo com os sacerdotes, os profetas e os reis. Por quê? Porque estes tinham que corrigir o povo, condenando a sua maldade. Mas ao invés de condenar o povo, ao invés de expor a maldade do povo, o que eles faziam? Eles, na verdade, estavam conduzindo aqueles chefes, aqueles líderes, estavam conduzindo o povo à iniquidade, porque eles estavam se aproveitando do pecado do povo, do erro do povo, da ignorância do povo, para conseguir algum benefício com aquilo, através dos sacrifícios que eles ofereciam para serem pagos os seus pecados. E quando nós olhamos para um tempo de tanta liderança corrupta, no nosso tempo, nós podemos perceber o interesse das pessoas
que são instrumentalizadas através de líderes de igreja, que instrumentalizam a Bíblia para dizer mentiras, com um texto fora de contexto que vira pretexto para heresias. E a gente tem visto como a igreja tem caminhado para a apostasia e para a frieza espiritual e o seu declínio moral. É a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. E o que nós temos percebido não é mais o Espírito Santo atuando em alguns lugares, mas sim o espírito mercenário que está dirigindo esses líderes a dirigir a igreja para o abismo. E veja que aqui no texto fala que eles alimentam-se do pecado do meu povo. O profeta fala, eles alimentam-se do pecado do meu povo. Isso significa exatamente isso. O povo pecava. E o líder, o sacerdote, o profeta, o rei, que tinha a responsabilidade de corrigir isso, de mostrar o caminho e conduzir as pessoas ao arrependimento, que eles faziam. Eles não repudiavam o pecado e deixavam o povo pecar, porque o povo, quando fazia isso, o povo tinha que trazer sacrifícios, ofertas, dinheiro para o templo, para pagar pelos seus pecados. Então, quanto mais pecar, melhor para a liderança do povo de Deus. Por isso, essa liderança está sendo exortada pelo Senhor por conta da sua transgressão. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Então nós temos aqui, do versículo 1 a 3, a transgressão do povo. Do versículo 4 ao 7, nós temos aqui a transgressão dos líderes. Agora, em terceiro lugar, nós vamos perceber aqui, dentro dessa contenda de Deus com o seu povo, o julgamento que ele faz, que não é nem para os da direita e nem os para da esquerda, não é nem para os do reino do norte e nem para os do reino do sul. O povo está dividido aqui também. É para a plenitude do povo de Deus. Ambos os lados estão sendo julgados pelo Senhor. Vamos ler o versículo 8. A gente viu isso no versículo 2 do capítulo 12, que Judá também, que faz parte do reino do sul, está também sendo julgada por Deus. Vamos ver o versículo 8. Versículo 8 a 10. Olhem o que esses versos nos dizem. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. 9 agora. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Então a gente vê aqui Deus falando através da boca do profeta o seu julgamento, né? Mas nós percebemos aqui, a partir do versículo 8 até o 10, que o julgamento, esse julgamento está expresso aqui nas palavras do profeta que diz: como é o povo, assim é o sacerdote. E isso aqui é muito interessante, porque muitos de nós gostamos, em tempos difíceis, em tempos de frieza, de apostasia, de pecado, de divisões, de desordem, nós gostamos de colocar a culpa no presidente. Nós gostamos de colocar a culpa no pastor, na autoridade, porque somos povo comum, não temos responsabilidade. Muitos de nós, no tempo de política como esse que nós estamos vivendo, lavam as suas mãos como se não tivesse nada com isso. E nós temos responsabilidade
com quem nós votamos, como votamos hoje, com a consciência que nós temos, com aquilo que nós temos aprendendo na palavra do Senhor. Cada um escolheu de acordo com a sua consciência e seu entendimento. Mas pensar em anular ou ficar neutro, lavando as mãos por conta disso, não adianta. Porque veja, e eu aprendo nesse texto essa verdade, porque veja que o texto diz: como é o povo, assim é o sacerdote. O pecado não é só do líder, do presidente, da autoridade, é de todos. Todos estão errando. Era essa contenda que Deus está fazendo aqui, e portanto, o julgamento aqui é para todos. E aqui eu chamo, meus irmãos, a sua atenção. Preste atenção em você. Faça a sua parte, porque nós, evangélicos, cristãos, temos a mania de ficar apontando o dedo para os outros. E aí Jesus já tinha nos alertado: antes de ver o cisco no olho do seu irmão, veja a trave que está na sua. E a gente aprende essa verdade aqui, que quando o julgamento do Senhor vier, não adianta você apontar o dedo para A ou para B, para a direita ou para a esquerda, para ele ou para ela. Você vai ter que se responsabilizar por aquilo que Deus colocou como responsabilidade para a sua vida. Amém, meus irmãos? Em quarto lugar, nós vamos perceber então o resultado de toda essa transgressão do povo, da liderança, de todo o mal que está vindo à terra por conta deste pecado, deste afastamento, desta apostasia. Nós vamos ver então, em quarto lugar, que o resultado disso tudo é justamente a apostasia e o declínio moral. Agora preste atenção em cada verso comigo, a partir do versículo 11 até o último verso desse capítulo. Olha o que dizem esses versos. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O que acontecia aqui, meus irmãos? Por conta de toda aquela bebedeira, todo aquele pecado que o povo estava cometendo, eles perderam o conhecimento. E eu quero até considerar o conhecimento aqui como discernimento, porque não adianta nenhum de nós ter conhecimento sem discernimento, e isso é uma das coisas que eu tenho pregado nesse tempo. Eu tenho falado, porque muitos que defendem partido A e B, eles defendem a sua inteligência sendo maior do que a pessoas que pensam diferente, e a gente percebe a ignorância da intelectualidade nesse sentido, porque eu tenho aprendido que conhecimentos todos nós temos. Uns têm apenas o conhecimento comum, mas outros têm, além do conhecimento comum, têm o conhecimento religioso, que é o nosso caso aqui. Outros têm o conhecimento científico, outros têm conhecimento filosófico, mas nenhum desses conhecimentos tem relevância se não houver discernimento daquilo que se conhece. E nós somos chamados não apenas para conhecer, mas discernir. Por isso tem muito crente fanático que só lê a Bíblia. Mas eu tenho que ler a Bíblia e ler as notícias. Eu tenho que conhecer o senso comum da minha comunidade, mas eu tenho que conhecer também a ciência, é importante, para que eu possa discernir. E perceba que por causa de todo esse pecado, do vinho, do mosto, da sensualidade, de todas essas coisas, eles perderam o que? O entendimento. Tiram essas coisas que tiram o entendimento, ou seja, o discernimento. Aí o versículo 12, o povo consulta o seu pedaço de madeira. O que é isso daqui? Eles estavam colocando um Deus de madeira, um pedaço de madeira no lugar de Deus. E a gente vê muito isso hoje, ou seja, os amuletos da fé.
é a crendice do copo de água, é a crendice da rosa ungida, ou seja, a mesma coisa está acontecendo aqui. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. 13. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado, Judá, nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou, Israel será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se embriagam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Em outras palavras, ou resumindo, tudo isso que Deus está falando aqui através da boca do profeta, resumindo, eu diria para você que a igreja aqui, então, Deus está contendendo com o seu povo, ou a sua igreja, essa quebra de aliança. O povo adulterou contra Deus e Deus está irritado. Mas Deus não se divorcia do povo, mas Ele está cobrando, porque com toda essa quebra de aliança, o que está acontecendo aqui como resultado é frieza espiritual, é declínio moral, é o mergulho na profunda depravação total. Todas essas coisas a gente percebe então como fruto, né? Todas essas coisas são a apostasia e esse declínio moral que Deus está contendendo com o povo. Então a gente percebe aqui, meus irmãos queridos, quatro razões pelas quais o Senhor está contendendo com o seu povo, e a gente percebe que hoje também me parece que o Senhor está contendendo com a sua igreja. E a primeira razão que você viu aqui foi por conta da transgressão do povo. Deus está cobrando os versículos 1 a 3, Deus está mostrando aqui a transgressão do povo, porque falta verdade, falta amor, falta conhecimento. O que prevalece é o perjúrio, é a mentira, é a matança, é o furto, é o adultério, é o arrombamento, é o homicídio. E o que procede é só sofrimento em toda a terra por causa dos erros de Israel. Em segundo lugar, você viu aqui Deus cobrando também a transgressão dos líderes. Os líderes estavam apoiando o erro do povo e com isso transgredindo contra Deus, e isso reflete os líderes de hoje que têm guiado o povo contemporâneo para um caminho longe de Deus através da deturpação do Evangelho do Senhor. Em terceiro lugar, nós vimos então que Deus, Ele traz o seu julgamento através da boca do profeta, ele profetiza isso, o julgamento de Deus, que não é só para a liderança, que não é só para a esquerda, só para a direita,
só para o povo do norte, só para o povo do sul, mas é para todos. O julgamento era para todos, e isso me ensina que eu preciso ter responsabilidade com o meu intelecto, eu preciso ter responsabilidade com aquilo que eu falo, com aquilo que eu afirmo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu julgo, porque Deus vai julgar também todas as minhas ações. E em quarto lugar, nós vimos aí o resultado de todo esse contexto que o povo está vivendo, que foi a sua apostasia e o seu declínio moral. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você que Deus está sim contendendo com este povo, e Ele também está em contenda com o povo deste século, com a igreja contemporânea, porque Ele está cobrando todo o mal que a igreja tem plantado. Só que quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos ver que o povo trai o Senhor, quebra aliança, se divorcia com Deus, mas Deus não se divorcia do seu povo. E Ele nos traz aqui esta noite para nos dizer que, apesar de todos os seus erros, de todos os meus erros, de todos os nossos erros, Ele quer reconciliação. Ele quer reconciliar com a sua igreja. Ele quer reconciliar com esse país. Ele quer que volte a justiça. Ele quer que volte os princípios e os valores que nós defendemos na nossa família, na nossa comunidade. E eu quero que você ore nesse momento comigo, pela nossa nação, pelo nosso povo, pela igreja brasileira. Eu não sei qual foi o resultado das eleições, mas seja qual for, eu quero te chamar nesse momento para que nós estejamos orando pela nova autoridade, pela nova gestão, para que aquele que tenha ganhado as eleições possa ser constrangido por Deus, pela igreja que traz a palavra de Deus, e que venha então se converter dos seus maus caminhos.